Hoje eu quero falar, irmãos, sobre as preocupações da vida, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, a partir do versículo 25, que diz assim: portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios no campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos aqui correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? A palavra de Deus fala sobre as preocupações da vida, e esse texto está no contexto do Sermão do Monte, onde Jesus fala em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele como rei, ele se apresenta como rei, ele é, e aqui no Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, é o que ele fala, o que ele espera dos seus súditos. O que Jesus espera de cada um de nós está no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. É bem verdade que Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus fala que bem-aventurados são os humildes ou os pobres em espírito. E por que Jesus já começa assim? Porque essa é a primeira bem-aventurança. Porque a pobreza de espírito significa eu entender que eu preciso desesperadamente da presença de Jesus na minha vida. Você está entendendo isso? Não adianta começar as bem-aventuranças falando bem-aventurados os puros de coração. Se começasse assim, nós estaríamos perdidos. Porque o nosso coração não é puro, ele é purificado pela presença do Senhor e pelo sangue de Jesus na nossa vida. Então, irmãos, Jesus começa assim, e ele começa falando das bem-aventuranças. Esse é o contexto deste texto, as bem-aventuranças. E mais do que isso, Jesus lá em Mateus, capítulo 5, versículo 21, ele ainda vai dizer assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Pode passar mais um? Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá com seu irmão estará sujeito a julgamento, e também qualquer que disser ao seu irmão raca, será levado ao tribunal, e se disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Irmão, sabe o que está falando aqui? O versículo 21 está dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não matem. Graça, ela é interna. A graça é mais exigente do que a lei. Porque não matar, tudo bem, não matei ninguém, mas dentro de mim, pessoas eu já matei. Dentro de mim eu já decidi que não converso mais com fulano que nem ciclano. Dentro de mim já tem um cemitério. E Jesus está falando, não pode ser assim. Não podemos ser assim, porque quando o amor de Deus entra em nós, este amor nos transforma. Não dá para viver a graça sem ter Jesus no coração. Você está entendendo o contexto do texto? Agora veja o que Jesus vai falar lá, em Mateus 5, 27, ele vai dizer assim, não, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás.
Mas lá no 5:28 ele fala assim: mas olha, eu digo a vocês, se você olhar com desejo para uma mulher, se você desejá-la no seu coração, você já cometeu o adultério. Aí eu pergunto aos irmãos, o que é mais fácil de obedecer, a lei ou a graça? Você entende como a graça é mais exigente do que a lei? E nós vivemos o tempo da graça, e algumas pessoas entendem assim: pastor, eu vivo o tempo da graça, então eu posso fazer o que eu quiser, vou pedir perdão a Deus, Deus me perdoa. Não, é claro que Deus perdoa, mas quando o amor de Deus está dentro de mim, eu não consigo ser diferente. A graça de Deus me alcançou, o meu comportamento muda, e o meu interior é transformado. Você entende? Jesus sobe aquele monte e começa a ensinar essas coisas. E por último, que eu quero ainda mostrar aos irmãos, é Mateus 5:38, onde ele vai dizer: vocês também ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas ele vai dizer: mas eu porém vos digo, não resista ao perverso. Se alguém bater na sua face direita, oferece a outra. O que Jesus está ensinando? Ele está ensinando que antes, se alguém te fizesse alguma coisa, você podia retribuir, mas agora, você deve abrir mão do direito que você tem de retribuir com o mal, mas retribuir com o bem. A Bíblia não fala de vingança, a vingança é do Senhor. A Bíblia aqui fala de proporção. E a gente deve sempre fazer o bem. Aí sim, agora a gente entra no texto de Mateus. Deu para entender isso, gente? A graça e a lei um pouquinho? Então agora a gente entra no texto realmente que a gente leu, aonde Jesus está falando sobre como nós somos amados. Porque quando ele fala assim: oh, não andem ansiosos por coisa alguma, e não se preocupem com o que vocês vão comer ou vestir, porque os pagãos se preocupam com essas coisas, porque vocês têm muito mais valor do que as flores que morrem, do que as aves do céu. Jesus diz assim: vocês têm mais valor. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que nós temos muito valor para Deus. Você sabia disso? Do valor que você tem para Deus? Você sabia que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, deu tanto valor a você, que lá em Apocalipse 13:8 está escrito que Ele morreu antes da fundação do mundo, porque Ele te ama? Ele morreu antes do mundo ser criado, por mim e por você. Você entende como você é amado? Como você é amada? Jeremias 31:3, Deus fala assim: ó, com amor eterno eu te amei. Eu te amo desde sempre. Eu te amo antes de eu te criar. Eu te amo desde a eternidade. O que Deus está dizendo para você nessa noite, presta atenção, é: eu amo você. Desde quando? Desde sempre. Sempre amei vocês. Não é isso que ele diz em Malaquias capítulo 1, versículo 2? Ele não diz isso. Eu sempre te amei. Sempre. E lá em João 3,16 ele não disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que é isso? De tal maneira, não tem medida. Não há medida que possa ser usada para medir o amor que Deus tem por mim e por você. Não tem medida. E olha, eu vou dizer mais, não tem a ver com as nossas atitudes. Porque está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Você entende? Você estava lá na lama do pecado. Você estava lá debaixo
de sujeira. Você estava lá fazendo o que não agrada a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus estava olhando para você e Ele estava amando você, mesmo quando você estava fazendo tudo errado. Ele ama você, não é pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Deus ama você por quem você é filho, você é filha. Isso resolve muito problema de autoestima baixa, isso resolve problema de rejeição, isso desprende a gente, isso nos liberta, isso nos cura, isso nos transforma. O amor pode transformar a nossa vida. Mas a palavra de Deus ainda diz lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Pecado é igual morte. Mas vai dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele morreu para nos dar vida. E o apóstolo Paulo continua, e ele diz assim em Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse amor não condena, esse amor não traz acusação, esse amor não traz sentimento de culpa, esse amor te liberta, esse amor te cura, esse amor te transforma, esse amor te renova, esse amor te leva a viver uma vida plena, abundante, cheia do Espírito Santo. Aceite o amor de Deus. Porque Ele disse, por que é que você se preocupa com tantas coisas? Você não sabe que eu te amo? Por que você está preocupado com essas pequenas coisas? Você não sabe que eu sou Deus, que eu te criei, e que o controle da sua vida está rigorosamente nas minhas mãos? Será que você ainda não entendeu que aquilo que você não controla, eu controlo? Que aquilo que você não sabe, eu sei? E que aquilo que você não pode, eu posso? E eu quero fazer porque eu te amo. É por isso que lá em Romanos 8:26 está escrito que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que a gente entenda isso, esse amor que enche o nosso coração, esse amor que transforma a nossa história, esse amor que manda embora a ansiedade. Toda essa preocupação é porque a gente não tem controle do que vai vir amanhã. Mas quando a gente olha para o céu, a gente vê a intercessão de Deus Pai, que amou o mundo de tal forma que enviou Deus Filho. A gente lê em Hebreus 7:25 que Jesus vive para interceder por nós. A gente lê em Romanos 8:26 que o Espírito Santo intercede por nós. Você entende que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo intercedem por você? Porque eles te amam. E finalmente, Romanos 8:38. Paulo falou uma coisa tremenda. Ele fala assim, eu estou convencido. É assim? Eu estou convencido de que nem a morte e nem a vida. A gente vai ter, eu sei falar esse texto. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer coisa da criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é verdade. Mas eu não quero declarar esse texto sozinho. Vamos declarar esse texto junto? Vamos ficar em pé? Fala isso nessa noite, pensando em uma coisa só. Nada nesse mundo e nem no outro pode separar você do amor de Deus. Não tem um pecado que você tenha cometido. Não tem uma injustiça que você tenha sofrido. Não tem uma dor aguda na sua alma. Não tem depressão, não tem nada. Não tem demônio, não tem nada que pode separar de você do amor de Deus que está numa pessoa, Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Então vamos juntos. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Deus ama você. E se isso não for suficiente para mudar toda a sua vida, então o que será? Acredita nesse amor. Antes de você assentar, eu quero que você faça uma coisa. Você tem que aceitar o amor de Deus, mas você precisa também se amar. Então agora dá um abraço assim em você mesmo, dá um abraço, e fala assim: eu me amo. Custa alguma coisa? Pode se assentar. Você tem que se amar. Você precisa se abraçar mais. E você precisa se amar mais. Tem gente que briga com o espelho, parece adolescente. Não brigue com o espelho, você é a imagem de Deus. Olha, eu lembrei aqui de algo. Às vezes nós estamos tão perdidos na nossa caminhada com Deus. Quando eu era pequeno, eu fui com uma família para o centro da cidade, uma cidade pequena, em Lages, Santa Catarina. Eu fui para lá, eu morava lá, fui para o centro para a gente ver uma festa que estava acontecendo lá no centro. E aí, a família que me levou, aconteceu que no meio daquela multidão, uma mão se soltou, eu fiquei perdido. E eu era pequenininho, fiquei perdido, e aí eu comecei a olhar, não sabia como encontrar essas pessoas de novo, estava no meio de uma multidão, aí me deu uma vontade de chorar. Mas mesmo pequeno, porque eu sempre tive assim, um temor a Deus. Com 12 anos eu já tinha lido a Bíblia toda, não tinha entendido quase nada, mas tinha lido ela toda. Me veio um temor no coração, eu falei assim: Deus, me ajuda a voltar para casa. E aí apareceu, sabe aquele amigo seu que ele só tira sarro de você, se ele perceber que você está numa enrascada, ele vai usar isso para te atusinar o resto da vida? Quem é que Deus mandou? Esse. Ele falou assim: você está perdido? Eu falei assim: não. A gente é uma miséria. E homem é assim, né? Já gastou meio tanque para achar o lugar, pede ajuda. Não estou perdido, eu não me achei ainda aqui no mato. Entendeu? Homem é assim. Isso já vem de pequeno. Falei: não. E aí me deu uma vontade de chorar. Ele falou assim: você está perdido? Com a maior alegria assim que ele estava. Eu falei: tô. Ele falou: sabia. Mas eu sei chegar na casa da sua avó. Posso te levar até lá. Aí eu fui indo, aguentando aquilo. Cheguei na casa da minha avó. A minha avó: graças a Deus, está todo mundo te procurando. Seu pai e sua mãe estão loucos. Eu falei: não me leva para casa, porque além de me perder, ainda vou apanhar. Só que tinha passado tanto tempo que o pai e a mãe no começo ficam bravos, não ficam? Mas como dá muito tempo, eles ficam de braveza, vão para o desespero. Cadê meu filho? Aí eu falei para a vovó: me segura aqui mais 1 hora. Daí ficamos lá, ela ainda falou: nada, vou te levar. Daí me levou. Quando eu cheguei, o pai e a mãe vieram e abraçaram e beijaram. E o que eu estava esperando? Uma baita. Porque não sei na sua época, na minha época o couro comia. Criança saudável é criança que apanhava pelo menos 2 vezes por dia. Eu falei: eu estou ferrado. Recebi abraço, beijo, o pai e a mãe chorando: meu filho, o vizinho que tinha me perdido chorando: graças a Deus, esse menino.
E aí eu fiquei pensando, o que isso tem a ver com essa mensagem? É que às vezes a gente está tão longe de Deus, tão perdido, e Deus nos ama tanto, mas a gente fala assim, não estou perdido. Olha que orgulho miserável. Não estou perdido. Tá sim, tá. E depois fica morrendo de medo de voltar para o pai, porque pensa que o pai vai fazer alguma coisa ruim. Lembra do filho pródigo? Quando aquele menino só aprontou. Quando ele voltou para casa, o pai foi correndo abraçá-lo. Dizer, meu filho estava morto, mas voltou à vida. Estava perdido, mas foi encontrado. Pega aquele boi que está sendo cevado lá e prepara, vamos fazer um baita de um churrasco. Aí que a gente vê que Deus é gaúcho mesmo. Vamos fazer um churrasco. E coloca o anel no dedo, coloca as sandálias nos pés, coloca a capa e diz assim, meu filho, eu estou te restituindo tudo o que você perdeu. Eu quero dizer essa noite para você isso. Deus te ama desse jeito. E se você perdeu alguma coisa, Ele quer, Ele deseja restituir você. Desde que você diga, sim, Pai, eu me perdi nos labirintos dessa vida. Eu me perdi em meus desejos e paixões. Eu transgredi os teus princípios e valores. Eu me preocupei muito com coisas. E teria que ter amado pessoas. Mas eu fiquei tão preocupado com a vida, que a vida foi passando. E os relacionamentos foram se perdendo. E agora eu vejo que tem coisas que eu não posso mais recuperar. Mas tem uma coisa que eu posso ter de volta. O amor. O amor do Pai. Você entende isso? A gente se perde nessa vida. E a gente comete muitos erros. E a gente vai levando. Mas eu quero dizer, por favor, pare. Faça meia volta. E diga, ah, Pai, voltei. Voltei. Vou fazer tudo do seu jeito. Quero de novo aquele amor. Quero vida plena, sem ansiedade, sem medo, sem preocupação, sem insegurança, sem feridas, sem mágoas, sem rejeição, sem abandono, sem abuso, sem opressões, sem prisões. Eu quero o amor de volta. E ele disse, com amor eterno, eu te amei. Eu te amei de tal maneira. Eu morri por você, mas por você eu ressuscitei. E eu vivo para sempre para que você viva comigo. Você entende o sacrifício de Jesus naquela cruz? Eu morri para você ficar para sempre comigo. O que Deus está querendo dizer? Eu quero a tua companhia para sempre. A pergunta é, eu quero de volta? Eu quero também. Aí eu preciso me submeter ao comando, à voz, à autoridade do Pai. Vamos ficar em pé. E eu quero convidar você para receber nessa noite um banho de amor de Deus. Então, se você quer hoje fazer essa oração, dizer, Senhor, me encharca com o teu amor. Eu sou aquele filho que não é perfeito, mas que reconhece que o Senhor é perfeito.
que cometeu falhas e erros, mas eu quero alinhar. Eu quero ser cheio do amor. Eu quero que a graça que está em mim flua através de mim. E quando eu for cheio desse amor, eu quero amar as pessoas como o Senhor me ama. E quando isso acontecer, muita cura, muita restauração, muito milagre, muita transformação vão acontecer em mim e através de mim. Porque esse é o poder do amor. Deus é amor. Se não entendermos esse texto a partir desta palavra amor, a gente não entendeu nada. O cristianismo é mais que um conjunto de regras. O cristianismo é ser chamado filho de Deus, é ter Cristo como seu Senhor. Você quer fazer essa oração e dizer para Deus: eu preciso, Senhor. Quero voltar para aquele lugar, para que também o Senhor possa me usar da forma como o Senhor deseja. Quero pedir perdão pelos meus pecados e quero dizer ao Senhor: estou de volta, estou na casa do Pai. Se você deseja fazer essa oração, deixe o seu lugar, vem até o altar e vem conversar com o Pai, porque afinal de contas, saímos de casa por causa dEle, viemos a essa igreja para falar com Ele. Por que não dizer a Ele agora: enche-me com o Teu amor, Senhor. Eu reconheço que eu preciso mais. As preocupações da vida tiraram o meu foco, roubaram a minha direção. Acabei ferindo pessoas e sendo ferido, e cometi muitos erros na caminhada. Mas o amor do Senhor pode consertar tudo isso. Hoje não é uma noite de culpa e nem de acusação. Hoje é uma noite de dizer: ah, Pai, como é bom estar na Tua presença. Podem chegar bem para frente, para que ninguém fique no corredor. E se não houver espaço aqui na frente, na sua cadeira mesmo, você pode ficar nesse espírito de oração, mas invocando o nome do Senhor e dizendo: Senhor, me enche com esse amor. Porque ao longo da caminhada talvez a gente tenha entrado no automático e a gente não sabe mais o que é viver de fato o amor. Enquanto você faz a sua oração e conversa com o Pai, o louvor toca. Enquanto você ora, a gente louva juntos e ora também. Amados irmãos, orem aqui para mim, presta atenção. O amor de Deus está dentro de você, mas mais do que o amor de Deus, Deus habita dentro de cada um de nós. Preciso te dizer isso, a verdade bíblica: aonde você chega, Deus chegou. Aonde você chega quando você está debaixo do senhorio de Jesus, aonde você chega, chegou o reino de Deus. Eu oro pela sua vida que aonde você estiver, o reino de Deus seja estabelecido naquele lugar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Mas eu peço mais, eu peço que Deus encha tanto você, que o amor de Deus que está em Cristo Jesus, que está em você, transborde. E esse amor, ele é capaz de fazer os milagres que tantos esperam. O amor é capaz de ressuscitar os mortos. O amor é capaz de trazer um renovo, uma restituição, uma transformação. O amor, tudo pode se ressignificar. Então, você tem que gravar algumas coisas. Primeira, Deus te ama demais, 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 demais. E isso tem que ser suficiente para resolver a nossa insegurança, para restaurar a nossa autoestima, para curar as nossas feridas, para tirar a gente da paralisia espiritual, para abrir os nossos lábios para multiplicar o Evangelho,
para dar autoridade para orar quando uma pessoa precisar de ajuda. E isso é suficiente. Mas também você é a imagem de Deus nessa terra. E você é o amor que alguém precisa. Por isso, quando você sair desse lugar de adoração, e amanhã começa a sua semana, pessoas que precisam de amor não encontrarão Jesus na rua, como encontrávamos no passado, como nos evangelhos, mas encontrarão Jesus dentro de você. E Ele vai fazer, através de você, o impossível. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Montenegro será cheia da glória e do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Vai ser em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite. A batalha é do Senhor. Nós lutamos em vitória. E nós vimos nesta noite que a verdade pode mudar a realidade. Vimos nessa noite que o Senhor nos ama demais, demais, não tem medida. E nós saímos aqui hoje deste lugar cheios, plenos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E saímos para transbordar deste amor. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com toda a igreja de Jesus Cristo, espalhada sobre toda a face da terra. Amém.